O Galaxy Book 4 360 é a opção touchscreen da nova geração de notebook Samsung. Ele busca ser um produto um pouco mais específico, só que menos nichado que os outros dois lançamentos, e até se distancia deles em algumas características, principalmente o processador. Mas será que ele está melhor que o modelo do ano passado? Onde ele conseguiu aí essa evolução? Vamos descobrir no vídeo de hoje, e caso você se interesse, os links de compra estão aqui na descrição. E bora para a análise! Para começar, o 360, como o nome indica, é um notebook com tela que abre 360 graus. Ele traz esse uso misto de notebook e tablet, que pode ser útil em várias situações diferentes. É um atrativo para estudantes, para dezhiners e até para quem mexe só muito no notebook lá do sofá. Mas para isso funcionar, ele precisa ser leve e fino. O Book 4 então atinge apenas 1,460 kg, com espessura máxima de 13,7 milímetros. Nenhum dos dois valores é o menor que você encontra no mercado, mas ele é um produto fácil de guardar e de carregar, inclusive no modo tablet. E parte do motivo para ele não conseguir atingir dimensões menores é o fato dele ter dissipação de calor ativa, ou seja, ele tem um cooler. Ele fica aqui do lado esquerdo do notebook, é bem pequenininho e até difícil de escutar, mas você sente a sua presença pelo ar quente que sai na parte traseira do notebook, ou então pelo ar sendo sugado na grade inferior. Esse é o movimento que o sistema de arrefecimento faz para resfriar essa máquina. E no geral, as temperaturas conseguiram ficar controladas. O corpo fica morno relativamente rápido, mas não chega a níveis preocupantes. E ainda aqui na parte inferior, você encontra as duas grades por onde sai o som. São dois falantes de 2 watts cada, então são fraquinhos. Bons para uma conversa pela webcam, mas não tanto para música. O que vale comentar dele é a posição. Geralmente é um ponto negativo ficar virado assim, para baixo. Mas algo diferente dos notebooks 2 em 1 é que quando você deixar ele na posição cabana, os alto-falantes ficam melhor posicionados, bem atrás da tela. Então é um detalhe legal aí para quem gosta de assistir série pelo Note, por exemplo. Deixe ele nessa posição de cabana que você ganha um pouco mais de volume e de definição, porque não tem uma mesa no meio do caminho. Olhando agora para a lateral, temos duas portas Thunderbolt 4 e uma HDMI do lado esquerdo. Todas elas podem ser utilizadas para passar o sinal de vídeo. Na direita, um USB formato padrão, versão 3.2, junto da entrada de fone e um leitor de cartão micro SD. O Book 4 360 então não possui entrada para energia, uma entrada específica, porque ele utiliza a própria Thunderbolt 4 para isso também. É o que a gente espera ver em todos os notebooks das novas gerações, pelo menos para produtividade. A vantagem aqui, além de ser compatível com carregamento rápido, é que também é muito prático. Se você esqueceu a base em casa, você consegue segurar a carga com um carregador de celular mesmo. Da mesma forma, você pode usar o carregador super potente que vem na caixa do notebook, de 65 watts, para carregar o seu smartphone mais rápido, desde que ele seja compatível. Isso já faz parte da minha rotina, porque realmente é um carregador potente. Então, se o seu celular está lá com 10% de bateria, mas o notebook ainda está na metade, facilmente você tira o cabo de um, coloca no outro e resolve seu problema. Para conexão sem fio, o 360 é compatível já com o Bluetooth 5.3. Essa versão não dá um salto tão grande aí quanto vimos do 4.2 para o 5, mas o 5.3 é algo muito útil para um notebook, porque ele acelera a resposta de dispositivos conectados. Você consegue acordar o seu fone de ouvido mais rápido, por exemplo, além de manter a conexão entre eles mais estável. E pensando agora na parte superior do notebook, a abertura da tampa é bem firme. Chega a ser um pouco difícil até abrir ela, o que pode ser um bom sinal. Como a tendência de um 2 em 1 geralmente é ficar mole com o tempo, o ideal é que ele saia da caixa com as dobradiças mais resistentes para depois lacear. Eu senti algo parecido também com o teclado, porque as suas teclas possuem uma resistência estranha. Eu realmente precisei me acostumar enquanto eu escrevi esse roteiro. Os ultrafinos, sejam eles os comuns ou os 2 em 1, eles costumam ter um teclado bem padronizado, com teclas baixas e leves, o que não ocorre aqui. As teclas são até um pouco barulhentas. Não vou negar, não é o notebook mais confortável que eu já usei, mas é um detalhe pequeno, não é um teclado totalmente desconfortável também. Fora isso, como esperado, ele é retroiluminado e tem leitor de digitais. No geral, é um teclado legal e parece aguentar o tranco, mas precisava ser um pouco mais leve para o meu gosto. Já o trackpad, esse não tem nada estranho, o tamanho é bom, a textura é agradável e ele é compatível com todos os recursos do Windows. E antes de continuar, gente, deixa eu te perguntar, você já conhece o nosso comparador Escolha Segura? Por ele você compara preço entre lojas, testa cupons automaticamente e ainda cria alertas para você nunca perder preço baixo.
Se você preferir, temos também um grupo no Telegram, onde mandamos para a tela do seu celular as melhores promoções e cupons que encontramos. Os links estão todos aqui na descrição e bora voltar para a análise. Nessa parte de uso, o verdadeiro diferencial é o touchscreen. Ele, junto da tela que gira 360 graus, vão definir essa máquina. A sensibilidade dela é boa, a tela não resiste tanto ao seu dedo, mas o que deixa interessante é a compatibilidade com a S Pen. Ela é vendida por fora, mas pode ser uma forma mais prática de você utilizar a tela touch, seja para desenhar ou para marcar o texto de um PDF na aula. É um investimento extra de R$ 400 a R$ 600 no site da própria Samsung. Mas você não precisa utilizar o modelo da marca. O Windows é compatível com uma seleção muito maior, então apesar de existir uma caneta da Samsung para notebook, o ecossistema aqui não é fechado. E falando em tela, as suas bordas são relativamente grandes para o notebook de 2024, principalmente a inferior com uma faixa preta bem grande por trás do vidro. Acaba sendo outra parte que o 360 está diferente do comum, do esperado de um ultra fino. Lá na parte de cima também você encontra a webcam, mas ela não tem nenhum sensor diferente, apesar de ter espaço aí. A vantagem é que ela tem uma resolução muito boa. É uma lente que filma em Full HD com qualidade legal. Deixa eu te mostrar aqui na prática com o microfone. Esse aqui é um teste da câmera e do microfone do 360. E olha, eu tô na pior situação aqui, de noite e só com a luz dentro de casa. Mas olha, tá bom, é um Full HD aqui, tá estourando um pouquinho, mas é mais do que o suficiente para você estudar, para você fazer um call aí com alguém, ou para você fazer uma reunião mais importante também. Acho que é bom até para isso. Bom, e abaixo da webcam, encontramos um grande motivo para você escolher o 360, que é a sua tela. A qualidade é incrível, o que convenhamos não é difícil para um painel OLED. Aqui a resolução é Full HD e dessa vez aparece em apenas um tamanho, só 15.6 polegadas. O modelo de 13 polegadas parecia esquentar mais mesmo, então foi uma boa mudança. Pelo teste do colorímetro, o Galaxy Book 4 360 conseguiu atingir 100% do DCI-P3. Na verdade, ele passa dos limites desse padrão, o que não é necessário para as mídias de hoje em dia, mas mostra a capacidade da tela. O contraste é infinito, a profundidade de pretos é perfeita, então o único ponto mais fraco é o brilho, que não vai aguentar um ambiente externo no dia ensolarado, algo que poucos notebooks conseguem. Aliás, existe um outro ponto aqui um pouco negativo, mas esse pelo menos você consegue arrumar. O problema é a saturação da tela. Quando você liga o notebook, o modo de cores padrão é extremamente forte. É aquela configuração que deixa o laranja vermelho e até dói o olho quando o brilho está mais alto. Felizmente, nas configurações de exibição do Windows, existe uma opção extra chamada perfil de cor. E você pode mudar aqui para o P3 para aliviar o problema. A Samsung é famosa por exagerar na saturação, mas no OLED bom como esse, não há necessidade. Não é só porque ela consegue alcançar 120% da gama de cores que essas cores precisam ficar distorcidas. Ainda assim, é uma ótima tela que pode direcionar um pouco do seu uso. Por ser um notebook de produtividade, talvez ele não tenha capacidade para rodar um software super pesado. Porém, dependendo do que o designer usa, dá para desenhar com essa tela e ter a precisão incrível do OLED. Mas para discutir isso mais a fundo, precisamos conhecer o hardware. Aqui temos algumas escolhas entre o processador i5 ou i7. No entanto, uma surpresa. O Galaxy Book 4 360 não utiliza os novos Intel Ultra. O que está equipado aqui é o i5 120U ou o i7 150U. Ambos pertencem à nova geração, mas não a essa família especial do Ultra. A Intel coloca eles debaixo aqui do guarda-chuva Series 1, com arquitetura ainda antiga, a Raptor Lake, da 13ª e da 14ª geração. A diferença principal aqui é a ausência das NPUs, a parte nova dos processadores dedicada à inteligência artificial. Sem ela, isso já facilita bastante a nossa análise, porque aqui temos um processador equivalente à geração anterior. A Intel então aumentou a velocidade do chip nessa série e nos testes dessa versão, com o i5, tivemos uma melhora boa. No Cinebench, a pontuação subiu de 6.900 para 9.000 pontos em média. Ficou à frente, inclusive, do i5 12450H, que é o modelo da série de alto desempenho. Detalhe, tudo isso plugado e desplugado da tomada. O Book 4 360 recebeu o selo IVO da Intel, que indica que a performance não cai fora da bateria. E nossos testes comprovam que esse realmente é o caso. Chega a ser curioso até porque plugado na tomada, às vezes o notebook esquenta um pouco mais e sua performance chega a diminuir um pouco. No entanto, eu encontrei ainda aqui um problema que eu vejo em quase todo notebook Raptor Lake. Esses chips possuem uma separação de núcleos, os potentes e os eficientes. E às vezes, durante um teste, parece que os núcleos eficientes tomam um pouco mais à frente, levando a uma queda de desempenho. O resultado é uma variação grande entre duas rodadas de teste. Aqui ele foi de 9.000 pontos na maioria das vezes para 8.000 de vez em quando. Não é uma queda super enorme aqui, mas mostra que o software ou o Windows
precisam aprender ainda a trabalhar melhor com essas zonas diferentes. Eu fico pensando o que pode acontecer com os chips Ultra agora que eles possuem um terceiro espaço. Mas isso é um assunto lá para o review do Book 4 Ultra. Em questão de temperatura, eu já comentei um pouco dela, mas o que observamos é que o Book 4 360 ainda esquenta, só não tanto quanto a geração passada. A carcaça ficou morna logo no primeiro teste do Cinebench, porém precisamos levantar aqui 3 pontos. Primeiro, a temperatura ficou relativamente controlada com o cooler ligado. Às vezes ele precisa trabalhar mais, faz mais barulho também, mas eu não ligo tanto para ruído desde que o Note esteja numa temperatura estável e aceitável. Segundo ponto, por causa do cooler, a temperatura do corpo não demora para cair. Se você para com a sua atividade pesada, logo a carcaça fica mais fria. Dava para esse sistema de arrefecimento ser melhor, se a marca topasse deixar o cooler maior e mais barulhento. Mas, do jeito que está aqui, ele consegue aguentar o uso esperado de produtividade e multitarefa. Mas aí entra o terceiro ponto, que é a bateria. São 68 Wh. A quantidade é boa, acima de vários modelos ultrafinos de produtividade. No entanto, tudo aqui depende de como você compara o Book 4. A Samsung quer colocá-lo contra o seu rival MacBook. Até indica no site 20 horas de uso de duração, o que é um tempo que eu nunca nem cheguei perto. Trabalhando com o Book 4 360, eu chego em algo entre 6 e 8 horas de uso. Dá para você aumentar o tempo, diminuindo o brilho, desconectando o fone ou utilizando o modo de economia de energia. Mas esse não seria o meu uso real. Então, apesar de 6 a 8 horas de uso real ser um bom tempo para o Windows, por enquanto, não. Ele não compete em bateria com o MacBook. E talvez fique até atrás da série Ultra também, que tem uma proposta maior de eficiência. Como a gente viu, com o corpo esquentando bastante, eficiência aqui não é a prioridade. Agora, onde ele consegue competir melhor com a maçã é na integração do ecossistema. E a Samsung, junto do Windows, conseguiu avançar bastante nesse assunto das plataformas. Você tem um Galaxy Book e um smartphone Galaxy, pode conectar os dois e ter controle completo do seu celular no seu notebook. Você consegue mexer nos arquivos, nas fotos ou até atender ligações. Com o Buds Auto Switch, dá também para parear os dois de uma forma muito mais rápida e intuitiva. As similaridades com o ecossistema Apple são realmente bem evidentes. E não é segredo que lá as coisas estão muito mais alinhadas. Mas são avanços legais para o Windows que aumenta a competitividade do mercado. No geral, então, o Galaxy Book 4 360 acertou em vários pontos e melhorou alguns problemas do Book 3 360. As temperaturas estão mais controladas, a tela continua ótima e o desempenho do processador novo está melhor. O que precisamos analisar é o preço, que está alto agora no começo, como sempre acontece. O preço ideal a curto prazo é de R$5.000. Porém, olhando a evolução do Book 3 360, é provável que esse modelo aqui seja encontrado por menos de R$4.000 até o final do ano. Passa a ser um notebook 2 em 1 muito bom, principalmente para quem pega a caneta também. R$4.000 é um valor difícil para a maioria dos estudantes, mas para quem consegue pode ser uma aquisição bem legal. Concordam? Me contem aqui nos comentários o que acharam e não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e de voltar para o próximo vídeo. Por hoje é só, até a próxima!